Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de biologia, a gente segue aí com o estudo da bioquímica e o tópico de hoje vai ser a aula de número 2, moléculas orgânicas. Vamos começar por carboidratos e lipídios, moléculas que têm um poder importante energético que são muito importantes na nossa dieta. E aí a gente vai começar falando dos carboidratos, talvez a molécula mais famosa que existe, orgânica. Os carboidratos, que são substâncias polares em sua grande maioria, elas têm diferentes categorias, porque a gente tem pequenos carboidratos, que em geral a gente chama de açúcares, que são os monossacarídeos e os disacarídeos, e a gente tem os grandes carboidratos, os polímeros, que a gente vai chamar de polissacarídeos. Em geral, a gente usa muitas vezes o termo carboidrato para os grandes e açúcares para os pequenos, mas a verdade são sinônimos, tá, gente? Carboidrato vem da ideia de carbo, carbono, hidratado, hidrogênio e oxigênio. Então, a molécula de carboidrato, basicamente, ela é composta desses três átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio. E ela vai ser muito importante do nosso ponto de vista energético, mas a gente vai ver que tem outras funções também. E ela tem esses diferentes tamanhos, mas é como se fossem pecinhas de Lego. Ou seja, o monômero, que é a pequena peça, que é o monossacarídeo, eu posso combinar ele um com o outro, formando um disacarídeo, ou posso combinar vários e vários monômeros, formando um polímero, que seria esse monômero repetido milhares ou milhões de vezes. E aí eu tenho um polissacarídeo, tá bom? A gente tem que conhecer quem são esses monômeros, quem são esses polímeros, esses dímeros, porque eles aparecem muito no vestibular e você precisa saber do que eles são feitos. Então, em relação aos monossacarídeos, tem três importantes que eu preciso que vocês conheçam, que é a glicose, a galactose e a frutose. Glicose a gente vai ver como nossa principal molécula na produção de energia. Então é ela que a gente quebra na respiração celular para a geração de ATP para que a célula tenha energia para fazer suas reações. A galactose ela está presente no leite, tá? E ela tem uma importância para algumas bactérias, mas o nosso corpo não processa tão bem ela e não usa tanto na produção de energia. O mesmo pode ser dito da frutose, que é muito doce, presente em frutas, tá? E que acaba sendo um tipo de açúcar que a gente consome que é até melhor do que a glicose adicionada. Por quê? Ele não vai ser tão bem aproveitado pelo nosso corpo, então por mais que ele é muito calórico, ele não necessariamente vai representar para a gente uma grande produção de energia. Então gera uma certa economia, né? Porque a gente acaba comendo demais, né? A nossa espécie ela tem a tendência de poupar energia, porque a gente estava acostumado com a época que a gente tinha que caçar. Hoje a comida está mais fácil acesso para a grande maioria da população humana. Agora, esses monossacarídeos, eles podem se arranjar em pedaços, formando aí os dímeros, ou seja, a junção de dois monossacarídeos, fazendo o que a gente chama de uma ligação glicosídica, tá? O que é essa ligação glicosídica? É a ligação entre dois monossacarídeos e pode ser de duas formas. Tem a ligação alfa-glicosídica e a ligação beta-glicosídica. A gente vai ver que isso aqui tem uma importância muito grande, eu vou voltar nisso, porque a ligação alfa a gente é capaz de quebrar. Então eu consigo digerir e, de fato, gerar dois monossacarídeos. Enquanto que a ligação beta, essa eu não sou capaz de quebrar com tanta facilidade. E isso vai acabar levando uma dificuldade, tá, de digestão. Agora, vamos entender o seguinte. Em relação aos disacarídeos, quem são eles? A gente tem a maltose, a lactose e a sacarose. De novo, são três mais importantes, tá? Existem mais, mas são três que caem no vestibular, que todos eles têm pelo menos uma glicose. Então, a maltose, ela é glicose com mais glicose. Ela, na verdade, vai ser um subproduto do amido e do glicogênio que a gente vai ver já já. A lactose, muito presente no leite, ela vai ser a junção de uma glicose e uma galactose. E a sacarose vai ser a junção de uma glicose com uma frutose. Então veja onde a gente encontra. Aqui eu falei que a frutose estava presente na fruta. A sacarose é muito presente nos vegetais, tanto que a sacarose é o que a gente já chama de açúcar. Aquele açúcar, aquele pozinho, açúcar refinado, é a sacarose. Aqui no Brasil a gente extrai da cana de açúcar, tá? Que vai produzir essa sacarose. É a forma, inclusive, que a planta produz de carboidrato para transportar pelo vegetal. Então lá a seiva elaborada, aquele seiva docinha que forma o melaço,
na verdade nada mais é do que sacarose, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, a sacarose e a lactose em geral a gente encontra nessa forma, de disacarídeos na natureza, e a gente consome. Algumas pessoas vão quebrar a lactose, nem todos, porque algumas pessoas não têm enzima lactase que faz essa quebra. Agora a sacarose em geral, todo mundo tem a capacidade de quebrar. E por que isso? Justamente por causa, novamente, da quebra enzimática por causa da ligação glicosídica tipo alfa ou tipo beta. Então sacarose e maltose fazem ligação tipo alfa, a gente tem a capacidade de quebrar facilmente. A ligação beta, algumas pessoas não vão ter a lactase e por isso não vão ser capazes de quebrar essa ligação. Agora, quem são os polímeros? Os polímeros são 4, tá? Então a gente tem 4 polissacarídeos famosos, 2 de reserva energética, 2 estruturais. Então primeiro para os de reserva energética, a gente tem o amido e o glicogênio. A diferença aqui é quem é que guarda em cada uma das formas. Eles são muito similares estruturalmente, tá? Mas são moléculas diferentes. O amido é a reserva energética dos vegetais. São milhares de glicoses conectadas, tá? Da mesma forma que o glicogênio também vão ser milhares de glicoses conectadas, mas é a forma que animais e fungos usam de reserva energética, tá? Então, no nosso corpo, quando eu como carboidrato em excesso, eu vou guardar parte desse carboidrato na forma de glicogênio. Agora, quando eu como uma batata, um arroz, aquilo é a reserva energética da planta que a gente vai acabar consumindo. De todo caso, seja quando eu como um fígado de boi, quando eu como uma batata que é amido, eu vou quebrar isso na digestão e vou formar várias glicoses. Agora, como eu sou animal, sempre que eu reservar, vou reservar na forma de glicogênio, tá bom? Agora, em relação aqui aos de reserva energética, é importante dizer que eles vão todos fazer ligação do tipo alfa. Então eles são fáceis de a gente quebrar, tanto amido quanto o glicogênio, com a enzima que a gente chama de amilase. Agora, os de estrutura, os estruturais, esses vão em geral fazer várias ligações beta, o que dificulta muito a digestão desse material. Estou falando da celulose e da quitina. A celulose, ela trabalha como uma parede celular em vegetais e algas, então vai ser uma estrutura rígida que envolve as células e que a gente acaba comendo, porque quando a gente come folha, é basicamente celulose e não serve de muita coisa do ponto de vista energético, porque a gente não quebra a celulose, a gente não digere a celulose. Ela acaba servindo como fibra alimentar para garantir o tamanho do bolo e uma maior absorção de água, tá? Mas do ponto de vista energético, não aproveitamos. O mesmo pode ser dito da quitina, então em certos países é comum de comer insetos que têm o seu exoesqueleto de quitina. Eles não vão ter um aproveitamento energético a partir disso. E aqui no Brasil a gente também come bastante quitina, para quem come fungo, né? Para quem está comendo champignon, shiitake, shimeji, a quitina ela vai ser usada em fungos para formar a parede celular delas, tá? Então com isso a gente vai ver aí que a quitina tem até diferentes papéis. Nós, humanos, não temos quitina no nosso corpo, tá? Não confundir com a queratina que está na nossa pele, é uma proteína. Aqui a quitina é um tipo de açúcar, um tipo de carboidrato, mas que vai ser estrutural. Então o fato dela fazer a ligação beta garante uma estrutura mais rígida e por isso que é muito usado aí como parede celular e no caso dos animais artrópodes até como exoesqueleto, que é bem rígido, aquele creque que a gente faz quando mata uma barata é o exoesqueleto de quitina deles, tá bom? Agora, em relação às funções, a gente vai ver que as funções aqui, meio que eu já disse elas, né? Porque quando a gente fala de reserva de energia, eu estou falando de amido e glicogênio, a gente tem o fornecimento de energia, a produção energética, eu falei do caso da glicose. E estruturais, a gente pode citar aí o caso da celulose da quitina, e no nosso corpo também tem, tá? Então o glicocálix são carboidratos que ficam na membrana das nossas células para que haja uma sinalização celular, um reconhecimento de qual célula é cada uma delas. Então as células se entendem a partir da leitura desses carboidratos. Então temos também aí 3 grandes funções de carboidratos importantes de vocês conhecerem. Em relação a carboidratos aí mais desconhecidos, eu cito aqui 2 que eu já vi aparecer em vestibular, mas vestibulares bem específicos, tá? A glicosamida, que é presente aí nas cartilagens, é um tipo de carboidrato também estrutural, mas que garante uma maior flexibilidade. Ele tem a amida, né, o NH2, e tem a galactosamida, que vai ser uma variação da galactose, que vai estar presente aí como monômero da quitina. Então a quitina, ela não só faz a ligação beta, que já é uma ligação difícil de quebrar, ela nem tem glicose, ou seja, a gente não saberia aproveitar energeticamente a quitina. Ela tem como monômero aí essa galactosamida, o que é bem interessante. Agora vamos lá para os lipídios. Enquanto os carboidratos são em sua grande maioria polares, igual à água e se dissolvem bem em água, a gente vê isso quando mistura água com açúcar, a gente vai ver os lipídios sendo majoritariamente apolares.
Verdade seja dita, importante dizer, tá? O amido, o glicogênio, que são moléculas maiores, em geral vão ser apolares também. Mas aí a gente guarda em estoques dentro de células. Por exemplo, o glicogênio a gente guarda tanto no nosso fígado, nos hepatócitos, quanto também nos nossos músculos, nos nossos miócitos. Então é diferente dos pequenos carboidratos que sim ficam dissolvidos pelo nosso sangue e vão sendo transportados aí pelo nosso corpo. Agora vamos lá para os lipídios. Os lipídios, como eu disse, em sua grande maioria vão ser apolares. São grandes cadeias de carbono, onde a gente vai observar principalmente, de novo, carbono, hidrogênio e oxigênio, só que são cadeias maiores, o que vai garantir uma maior capacidade de ser apolar, de ser aí de fato hidrofóbico, ou seja, ter medo da água, não se dissolve em água. Isso acaba sendo um papel importante, já foi cobrado no vestibular. O fato de ele ser hidrofóbico significa dizer que a gente consegue guardar em pequenas vesículas dentro das nossas células de uma forma a conservar bastante energia num espaço pequeno. Inclusive os lipídios são a melhor forma disso, porque como são muitas cadeias longas, tem muita energia em cada ligação covalente ali. Então os lipídios têm um alto potencial energético, mas eles ocupam um espaço bem reduzido. Tá? Então é a melhor forma de guardar energia a longo prazo, porque eu não ocupo espaço e ainda assim eu tenho bastante energia ali. E é por isso que as pessoas têm medo de gordura na comida, porque as pessoas acham que aquilo tem muita energia e estão certos. Só que é importante a gente comer os lipídios, porque a gente vai ver já já que tem funções importantíssimas. Tá? A gente separa os lipídios em dois grandes grupos, lipídios simples e lipídios complexos. Em relação aos lipídios simples, a gente destaca dois principais: glicerídeos e cerídeos. A gente tem no nosso corpo principalmente glicerídeos, principalmente os triglicerídeos, que tem 3 ácidos graxos e um glicerol. Os ácidos graxos, gente, são essas longas cadeias de carbono, hidrogênio e oxigênio. Essas longas cadeias têm muita energia ali para ser quebrada, que depois vão ser fatiadas em 2 carboninhos de cada, na chamada beta-oxidação, que vão acabar levando aí ao ciclo de Krebs e à respiração celular como um todo. Elas são altamente energéticas, mas elas não têm capacidade de ligar entre si. Então a ideia do glicerol é como se fosse um suporte para conectar 3 ácidos graxos ali e você ter um potencial energético. A gente usa o nosso triglicerídeo como principal fonte de reserva a longo prazo, tá? Então a gente guarda aí no nosso tecido adiposo, é o que a gente chama aí de pancinha, tá? E esses ácidos graxos, vale dizer, eles vão ser aí basicamente de diferentes tipos, mas é importante que você conheça as duas grandes categorias, que são os saturados, que fazem apenas ligações simples, a gente está vendo eles muito presentes em animais, e os ácidos graxos insaturados, esses estão mais presentes em vegetais, eles fazem ligações duplas ou ligações triplas. Pode fazer também ligações simples. Se ele tiver uma ligação dupla, ele já é insaturado. Ele vai ser mais instável, tá? O que torna, inclusive, a consistência dele diferente. Em geral, se a gente está falando de gordura saturada, ela é mais pastosa, como a manteiga. Enquanto que a gordura insaturada, ela é mais oleosa, como o azeite. Aqui seria mais ou menos a diferença, tá? Gordura saturada para gordura insaturada. Além disso, a gente tem as ceras, tá? Os cerídeos, que são basicamente grupos de lipídios que são saturados e por isso tem essa composição mais sólida. A gente vê no caso da cera da abelha, a gente vê no caso da cera do ouvido, tá? Então a gente pode usar essas estruturas. Em geral, para impermeabilizar, tá? Porque como o lipídio é apolar, a água não vai conseguir passar de um lado para o outro. Então é uma boa estrutura, tá? A verdade é essa. As ceras, em geral, são estruturais do ponto de vista de função. Agora para os lipídios complexos. Lipídios complexos são aqueles que vão juntar lipídios a outras moléculas aí um pouco mais diferentes, tá? Porque o glicerol é, querendo ou não, uma outra molécula, não é lipídico, tá? O glicerol é um pequeno carboidrato, mas ainda assim não torna-se um lipídio complexo. E aí vamos começar com fosfolipídio. O fosfolipídio é uma associação de 2 ácidos graxos a uma cabeça polar que é feita de fosfato. Isso aqui é bem interessante, torna essa molécula mais complexa, porque os 2 ácidos graxos são cadeias longas, tá? Estão aqui esses 2 ácidos graxos, e que vão ser apolares, enquanto que a cabeça, o fosfato, ele é polar. Então essa molécula não é nem polar, nem apolar, ela é os dois. Ela é anfipática ou anfifílica, fazendo com que a gente possa ter um lipídio que se associa tanto à água quanto a outras gorduras. Isso, inclusive, permite a formação da membrana plasmática, porque as regiões aqui apolares se conectam e formam uma bicamada lipídica importantíssima para o funcionamento da nossa célula, porque é ela que vai controlar o que entra e sai das nossas células, tá bom? Além deles, a gente tem os carotenoides, tá? Que são importantes lipídios
que vão dar uma pigmentação nos vegetais, e ele é o precursor da vitamina A, que é importante para a formação da nossa retina, tá? Então, inclusive, o nome da vitamina A é retinol, a gente vai falar lá na aula 5. E esses pigmentos, tá, acabam sendo importantes também muitas vezes para a fotossíntese. Então, os carotenoides têm uma importância aí grande para os vegetais, principalmente. Mas para a gente também, a gente precisa consumir. E temos os lipídios esteroides, que são lipídios aí que têm cadeias cíclicas, que só vão estar presentes em animais, e o grande, assim, principal deles, mais famoso, é o colesterol. Então, os esteroides são basicamente lipídios derivados desse colesterol e que tem uma importância gigantesca no nosso corpo, que tem várias funções. Primeiro, é importante dizer que ele também é anfipático, assim como o fosfolipídio. Então, ele tem uma parte polar, que vai ser um álcoolzinho no final, e vai ter uma grande cadeia cíclica que vai tornar ele apolar. E o fato de ele ser anfipático permite que ele seja usado na forma de hormônios. Então a gente tem vários hormônios lipídicos, como a testosterona, a aldosterona, o estrogênio, a progesterona e muito mais. E também pode ser usado para algumas estruturas, tá? Como pode ser usado na membrana, ele que regula um pouco a rigidez e fluidez da membrana plasmática em animais. Vale dizer que também é a base para a vitamina D3, que é a nossa vitamina que vai aumentar a absorção de cálcio. É também base para a formação dos sais biliares. Então o colesterol, gente, tem uma importância gigantesca no nosso corpo, ele é necessário para a nossa dieta. Não é porque algumas pessoas têm uma desregulação, como é o meu caso, de colesterol, que ele deixa de ser importante. A gente precisa de uma quantidade ideal dele, só não pode extrapolar. E a gente vai falar um pouquinho mais dos transportadores, tá? Das lipoproteínas HDL e LDL já. Tá bom? Em relação aqui aos esteroides, é deixar claro, tá, a importância estrutural dessa molécula. Ela não é uma molécula energética, tá? A gente não faz uso nessa forma. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nessa questão do colesterol, e só antes da gente falar desse colesterol, eu gosto de mostrar essa imagem aqui, que o fosfolipídio, ele até que é bem, assim, ele tem várias formas dele se ligar. Eu não achei, eu pensei em acrobático, talvez não seja a melhor forma de falar isso. Ele pode formar uma bicamada, ele pode formar um lipossoma, ele pode formar uma micela, onde forma esse pequeno círculo e as camadas ficam do lado de fora, tá? Então, por ele ser anfipático, ele acaba tendo um papel interessante aí de fazer diferentes formas de se ligar. E interessante pensar que a gente trabalha também com outros lipídios anfipáticos para conseguir viver na nossa vida. Por exemplo, o detergente é anfipático. Então, quando a gente passa detergente num prato para limpar ele, por que ele funciona dessa forma? Porque por ser anfipático, ele se liga à gordura do prato, e quando eu jogo o jato d'água, a água também vai se ligar a esse detergente e vai levar a gordura fora. Então tem um papel importante aí para isso. E o próprio sal biliar, né, o colesterol no sal biliar, vai ter esse mesmo papel aí emulsificante de detergente, tá bom? Agora, sobre o colesterol, né? A gente fala muito de colesterol no vestibular e fala muito na vida, né? E é importante pensar que o colesterol, ele é usado na formação de uma série de estruturas e eles são transportados no sangue, tá? E o nome desses transportadores ficaram aí bem famosos. A gente tem o HDL e o LDL. HDL vem de High Density Lipoprotein, tá? Então, uma lipoproteína de alta densidade. Quando a gente pensa em alta densidade, você tem que pensar em bola de boliche. E a ideia é o seguinte, a bola de boliche, quando a gente joga, né, ela vai levando tudo que tem pelo caminho. Se botar uma TV no meio, vai bater na TV. Se levar o pino, vai embora o pino. Se tiver o braço de alguém, vai levar. Porque é uma bola muito densa, muito pesada numa massa, então muito grande, só que num volume pequeno. E é a mesma ideia. O HDL, ele tem função de transportar o colesterol dos órgãos e do próprio sangue para o fígado, retirando então o excesso de colesterol dos vasos. Isso faz com que ele faça uma limpeza. E por que ele tem essa capacidade? Por causa da sua alta densidade. Então ele vai passando e levando tudo junto com ele. O que é muito interessante, porque a tendência natural é que a gente tenha um acúmulo de colesterol e de outros tipos de gordura nos nossos vasos. Principalmente por quem? Por causa do LDL, que é o Low Density Lipoprotein. Se o HDL eu comparo com a bola de boliche, eu comparo o LDL com glitter. Para quem já passou carnaval em alguma região desse Brasil, sabe que glitter pega em tudo e não solta mais. O glitter é uma molécula aí muito pouco densa, ou seja, a baixa densidade aí faz com que ela seja muito levinha, entre aspas, e faz com que ela se grude em tudo. Então o LDL, por causa da sua baixa densidade, acaba se grudando na parede do vaso. Ele tem um papel, tá? Ele é necessário, porque ele transporta colesterol do fígado para os outros órgãos. O problema é que a sua baixa densidade faz com que ele não leve tudo. Parte dele fica se acumulando entre a região ali do endotélio e a região da camada muscular dos vasos, e isso faz com que a gente tenha a formação de chamadas placas de ateroma, o que vai levar a uma doença chamada de aterosclerose.
Esse entupimento aí dos vasos é perigosíssimo, porque pode levar aí a um entupimento de um vaso por completo. Essa obstrução poderia levar aí uma hipóxia, a falta de oxigênio em um determinado tecido e a morte desse tecido. É isso que leva ao infarto, é isso que leva a um AVC, embolia e muito mais. Então a gente tem que ter um cuidado com esse balanço de LDL e HDL. A gente precisa dos dois, mas muito se fala que é importante a gente ter um perfil alto de HDL, porque ele é o colesterol bom, porque é ele que vai limpar os nossos vasos, retirando esse excesso de gordura. E a gente tem que ter um LDL baixo, porque é ele que vai permitir o acúmulo de gordura nos vasos. Então a gente tem que ter um cuidado excessivo com o número alto dele. Eu, por exemplo, tenho um problema de colesterol, é genético, tá? Então o meu LDL tem um perfil mais alto, meu HDL tem um perfil mais baixo, e aí a tendência natural é que vá se acumulando. E aí para isso a gente tem vários remédios que ajudam a controlar, como a estatina que eu vou começar a tomar. Agora, é importante estar sempre fazendo exames de sangue para você ver o seu perfil lipídico aí. E vale dizer que existem outras, tá? Tem o VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein. Daí você está falando de very low, é porque ele é muito, muito, muito pouco denso. Ou seja, esse aí vai se grudar em qualquer coisa. Então a gente também tem que ter um cuidado com este aí, tá? Então fiquem de olho no colesterol de vocês, vale a pena a gente cuidar da nossa saúde. Agora, falando sobre as funções desse tipo, tá, de molécula. Os lipídios são importantíssimos para a gente. Então a gente vai ver que a gente tem um papel aí grande de reserva de energia. Então quando a gente fala de carboidrato, glicogênio, ele é a nossa reserva imediata. Então é a primeira reserva que eu vou começar a quebrar. A verdade é que a gente sempre quebra um pouquinho de cada, mas no começo, assim que eu preciso de aumentar a minha glicemia, eu começo usando aí o meu carboidrato de reserva, que é o glicogênio. Agora, à medida que ele acaba, porque o nosso estoque é baixo, quem assume isso vai ser os nossos lipídios, especialmente os triglicerídeos. É por isso que, para você tentar emagrecer, é importante fazer exercício, mas fazer exercício que dure. Então, a partir de 30 minutos que a gente começa a ter uma quebra maior de lipídios. Então é importante fazer exercícios de longa duração, tá? Agora, a gente tem uma função terciária, a gente vai falar sobre as proteínas, mas em geral é importante pensar que carboidratos e lipídios são as grandes fontes energéticas. E também tem função estrutural, então a gente vê o colesterol na membrana plasmática, a gente vê os próprios fosfolipídios formando estruturas da membrana, então é importante pensar que eles são estruturais. A gente também tem o papel como isolante, tá? Que o lipídio é um isolante térmico, um isolante elétrico e um isolante mecânico. Vamos entender cada um. Isolante térmico, a gente tem gordura aqui na região subcutânea, que é a região abaixo da derme, a chamada hipoderme. A ideia é a gente não trocar tanto calor, não perder calor para o ambiente para manter a nossa temperatura estável. Inclusive, mulheres têm um perfil lipídico maior naturalmente porque foi selecionado dessa forma para a preservação da criança, tá? Então, por isso que às vezes a gente vê um perfil lipídico maior assim, mas isso é natural, não tem problema. Na verdade, acaba sendo aí algo comum. Em outro ponto importante, a gente pode citar a questão do isolamento elétrico, tá? Que é muito importante para a passagem de impulsos nervosos. Lembrar da bainha de mielina que reveste os neurônios. Então, como a gordura não transmite eletricidade, a gente vai ver o impulso saltar entre regiões não mielinizadas, acelerando a passagem de impulsos. E a gente vai ver o isolamento mecânico, né? Então a própria gordura é boa para aguentar impacto. Por isso, mais uma vez, muito importante estar na região subcutânea, porque vai aguentar melhor esse impacto, não passando esse impacto para os nossos ossos, para os nossos órgãos internos em geral, tá bom? Além disso, a gordura é impermeabilizante, a gente falou sobre isso no caso das ceras, né? Mas a gente pode usar isso no nosso próprio corpo, então a gordura como uma molécula impermeabilizante. E ainda tem o papel hormonal, né? Que a gente falou que vai levar à formação de alguns hormônios, tá bom? Agora, pequenas OBSs, assim, talvez importantes, pontos a gente adquirir aqui a mais, é importante lembrar que existem outros monossacarídeos, outros disacarídeos e outros polissacarídeos, mas aqueles são os mais famosos. Eu tenho aqui 3 outros que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Quer dizer, na verdade 2, porque um já tinha falado, né? Que são outras hexoses, além da glicose. E são os carboidratos monossacarídeos de 5 carbonos e de 3 carbonos. 3 a gente chama de triose, é o caso do glicerol, que vai ser usado lá para segurar os ácidos graxos no triglicerídeos. E pentose tem um papel muito importante, a gente vai falar disso lá em ácidos nucleicos, em relação à formação aí de DNA e RNA, que seria a ribose e a desoxirribose. Ribose que vai compor o RNA e a desoxirribose que vai compor o DNA. Mas para fechar, eu queria falar mesmo, era de gorduras, tá? Que a gente tem várias delas na nossa dieta, a gente precisa conhecer que gorduras são essas, tá? Primeiro a gente separa gorduras em saturadas e insaturadas, eu já falei um pouco sobre isso. Gordura saturada é aquela que os ácidos graxos têm apenas ligações simples, mais presentes em animais, exemplo da manteiga, da banha de porco.
E gorduras insaturadas são aquelas que vão ter ligações aí duplas ou triplas ao longo da sua molécula. Em geral vão formar os chamados óleos, tá? Mais presentes em vegetais, como o azeite, como o óleo de girassol, o óleo de oliva, né, que é o próprio azeite, o óleo de gergelim, e aí vai. Em relação a essas duas gorduras, são as principais gorduras aí naturais. Só que a gente aprendeu a criar gorduras a partir delas. E a gente tem o exemplo da gordura trans e da gordura hidrogenada, que são muito similares, tá, em ideia, mas são um pouco diferentes estruturalmente falando. A ideia aqui era criar um tipo de gordura que se assemelhava estruturalmente a uma gordura saturada e por isso virava uma pasta, mas na verdade era uma gordura insaturada. É o caso da margarina do passado. A margarina era gordura trans, hoje é gordura hidrogenada, porque ela quer se parecer com uma estrutura mais sólida, quer parecer com uma gordura saturada, mas ela é de origem insaturada. E aí vamos entender o que a gente fazia. A gordura trans, ela era industrialmente convertida, tá, na forma que era cis. Cis, lembrando lá da química, para quem não viu isso ainda, é quando os dois radicais iguais ficam do mesmo lado e os outros dois radicais diferentes ficam sim do mesmo lado. Então, tipo, hidrogênio, hidrogênio, OH, OH. Isso é cis. E trans é quando é trocado. Então, eu boto aqui hidrogênio, OH, hidrogênio, OH, hidrogênio. O que acontece, assim, vamos pensar visualmente mesmo. A molécula que é insaturada, por causa da ligação dupla ou por causa de uma outra molécula ali, ela vai ter uma leve entortada. Essa leve entortada permite que ela seja um pouco mais fluida e por isso que ela vai se assemelhar com um azeite, com um óleo. Agora, quando ela é reta, ela vai ser mais firme, consegue juntar um pouquinho mais e ela forma uma estrutura mais pastosa, mais sólida. A gente queria transformar um óleo numa estrutura pastosa. Então, o que a gente fez no caso da gordura trans? A gente trocava os radicais para que eles ficassem mais aí homogêneos e ficassem retos. Isso era a gordura trans. Parece, assim, genial. O problema é que essa gordura trans, ela não era naturalmente assim. Ela era instável. Então, quando a gente aquecia esse negócio e a gente jogava a margarina no forno, no fogo, e isso fazia com que a estrutura dela voltasse à normalidade e muitas vezes se rompesse. E gerava subcompostos que eram cancerígenos. Por isso que a gordura trans foi banida 100%. E aí a galera inventou um outro tipo de gordura que até hoje pode, mas é bem questionada, tá? Que é a gordura hidrogenada. Nesse caso, a ideia é o seguinte, eu quero converter as ligações duplas em ligações simples. Então, se ela faz uma ligação dupla, é porque ela não tem tanto hidrogênio. E aí, se eu botar hidrogênio, socar do ponto de vista da química o hidrogênio ali, eu vou conseguir transformar uma ligação que era dupla em ligação simples. E aí, por isso o nome gordura hidrogenada, porque eu forço hidrogênio na gordura. Isso também não é bom, por quê? Essa hidrogenação não foi natural. Então, mais uma vez, quando eu aqueço essa molécula, naturalmente ela pode voltar à sua conformação normal e formar uma gordura aí insaturada. E pior, isso beleza, formar uma gordura insaturada. O problema é se ela se romper e formar compostos tóxicos, tá? Hoje a margarina é assim. Tem que ter cuidado, tá? A verdade é essa. Tanto gordura trans quanto gordura hidrogenada é perigosa no sentido que a gente não conhece muito bem os subprodutos. A gente está estudando, óbvio, sobre isso. Sobre trans a gente estudou bem, já sabe que não é para comer. Tanto que é banido, nenhuma comida aqui no Brasil pode ter. Mas a hidrogenada está indo no mesmo caminho. Então é bom evitar, tá? Inclusive, aquecendo, a gente sempre dá preferência a gorduras saturadas. Então manteiga, banha. Muita gente fala que elas não são muito boas, mas para aquecer, para fazer coisa no fogão, acaba sendo melhor em baixas quantidades. Porque a gordura saturada em excesso está muito associada à elevação do perfil lipídico de colesterol. Esse balanço ruim que eu tenho, ou seja, pouco HDL e muito LDL. Então, o ideal é você fazer com pouca. Então, um quadradinho bem pequenininho de manteiga, ideal. O azeite e outros óleos são muito bons para quando eles estão crus. Então, o azeite é excelente, porque a gente precisa de ácidos graxos insaturados para fazer a nossa membrana. Então, quem não come gordura também pode sofrer com isso. Eu, criança, teve uma época que eu comi muito pouca gordura e isso acabou levando a um nível mais baixo de testosterona por 6 meses. E eu tive que fazer um complemento na dieta. Então, entendo que gordura e carboidrato são muitas vezes vistos como vilões na dieta, mas eles são necessários, gente. O que vai levar uma vida boa, uma vida saudável, é uma dieta balanceada. Nem muito, nem pouco. Sempre ir nessa parte aí do meio, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente dá sequência aí falando das proteínas e aí a gente conversa mais nessa aula de número 3, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!